Quando nós estávamos falando em auxílio em FGTS emergencial, fundo de garantia inativo, saque aniversários, na qual hoje o governo deixa que você saque esse FGTS para poder fazer a movimentação dentro do nosso comércio brasileiro. E se de repente esses colaboradores não quiseram o saque aniversário, não quiseram o auxílio emergencial, não quiseram aquele auxílio de 945 o ano passado, não quiseram o FGTS nativo, existe então essas possibilidades que podem ajudar quando existir aí a liberação do FGTS. Eu esqueci de falar para vocês, mas eu acho muito interessante o que acontecia antigamente. Antigamente, quando eu era demitida sem justa causa, todos os outros FGTS que eu tinha, independente de ser por pedido de demissão, eu também poderia sacar junto. Então, por exemplo, eu tinha 4 empregos que eu pedia a conta e o último eu fui mandada embora. O governo liberava que eu pegasse todos os 5 FGTS de uma vez. Hoje não mais. Hoje eu só posso pegar o FGTS se eu for demitido sem justa causa. Os outros eu posso pegar quando? Ou quando tiver novamente esse FGTS nativo, ou no saque aniversário, que eu também posso resgatar tudo que eu tenho, ou aí uma nova norma que o governo colocar para que haja o FGTS. Vamos lá então. Na demissão sem justa causa. Quando eu sou mandada embora sem motivo justo, isso nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, o governo então libera o meu FGTS juntamente com 40% de multa do empregador. No término do contrato por prazo determinado, eu fui contratada, já falamos sobre isso em uma das aulas anteriores, só que eu sei que eu tenho uma data na qual vai expirar o meu contrato. Então, eu tenho data de início e tenho data de fim. Quando isso acontece, eu também posso sacar o meu FGTS. Na rescisão do contrato, por extinção total ou parcial da empresa, na decretação de anulação de contrato de trabalho, nas hipóteses previstas no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ocorrida após 28 de julho de 2001, quando mantido o direito ao salário, na rescisão por contrato por falecimento do empregador individual. Ou seja, quando a empresa acaba sendo extinta, pelo fato do empregador ter falecido. Mas nesse caso só é válido quando o empregador é individual. Quando eu tenho uma empresa que ela é sociedade composta ou que ela tem sócios, a empresa ainda continua aberta porque tem quem responda por ela. Na rescisão de contrato, por culpa recíproca ou força maior, quando a empresa, por exemplo, pega fogo, quando a empresa, de repente, uma chuva muito forte acaba tendo prejuízos, quando... um exemplo que eu sempre dou quando eu falo sobre isso é uma vez que um avião caiu dentro de uma academia e acabou com a academia. Então, nesse caso, foi força maior. Realmente teve que fazer o que nós chamamos de rescisão de contrato pelo fato de não ter como se restabelecer novamente. Na aposentadoria, quando eu me aposentar, o governo libera que eu pegue todos os meus FGTS, abrindo aquela ênfase que eu disse. Tendo todas essas formas que o governo está liberando de FGTS, pode acontecer de repente, chegar na aposentadoria, não ter o dinheiro para poder estar recebendo. No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural,
causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública for assim reconhecido por meio da portaria do governo federal. Quando o colaborador passa por um momento de desastre natural. O que é desastre natural? Não é culpa do homem, é culpa da natureza. Foi algo que aconteceu naturalmente, de repente uma chuva, uma inundação, e que tenha prejudicado a residência do trabalhador. Quando for decretado dentro do Estado calamidade pública e que ocorreu esse tipo de desastre natural com o trabalhador. E tem que ser também reconhecido pela portaria do governo federal. No falecimento do trabalhador, algumas empresas, elas pedem para que quando se inicia a admissão, você faça lá um termo de seguro de vida. Então, se acontecer alguma coisa com o trabalhador, as pessoas que estão naquele seguro recebem o bem, né, aquilo que é de direito, e em alguns casos também podem ter acesso ao trabalhador. Mas a lei fala o seguinte, que só pode receber o FGTS quem realmente for família de primeiro grau, esposo, filho, pai ou mãe, quando solteiros. Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos. Muito bem, eu não consegui o tempo de aposentadoria. Precisava ter 30 anos de carteira registrada e eu não consegui. Então, a lei permite que, quando eu tiver 70 anos, eu possa tirar o FGTS que eu tenho lá. Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV, comprovadamente, onde se mostre que não há a cura do HIV, porque hoje a gente sabe que tem aí algumas coisas que pode estar sendo tomado e que vai amenizando, mas quando o trabalhador ou seu dependente realmente for esse portador de HIV irreversível, também pode dar direito ao FGTS para poder fazer o tratamento. Quando o trabalhador ou seu dependente for acometido de neoplasia maligna câncer, não é câncer benigno, tá? Que ele é curável, tem que ser maligno. Também existe aí algumas normas, ele não é tão simples assim. Tem que ser registrado, não pode ser aposentado e realmente tem que ter lá um atestado constando como está essa neoplasia maligna. Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal em razão de doença grave. E aí nós falamos de hepatite, tuberculose, problemas de fígado, problemas de rim, que realmente consegue entender que é irreversível. Aí também pode ser tirado o FGTS, embora acredito que não resolva, porque a lei fala que é estágio terminal. Então, de que adianta eu pegar esse dinheiro se não vai resolver a saúde da pessoa? Quando a conta permanecer sem depósito 3 anos, cujo afastamento tenha ocorrido até julho de 90. Se eu ficar 3 anos sem registro, a lei também libera que eu pegue todo o meu FGTS que está retido em meu nome na Caixa Econômica. Para aquisição de moradia própria, liquidação ou amortização de dívida, ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional. Uma coisa boa, eu posso pegar o meu FGTS mesmo trabalhando para poder adquirir uma casa. Também posso utilizar ele para liquidar todas as parcelas que faltam ou amortizar uma parte delas, ou então também utilizar para ir pagando as prestações mês a mês. Eu não sei dizer exatamente qual é o valor que eu preciso ter de FGTS para comprar uma casa, mas pelo que
eu ouço por aí, fala-se que é 30%. Então, por exemplo, uma casa custa 200 mil. Eu preciso ter pelo menos 60 mil de FGTS para poder comprar a casa. Aí fica difícil, né, pessoal?